Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, tá? A aula de hoje a gente vai continuar falando de laço de repetição e a aula de hoje vai ser exclusiva do laço de repetição while, tá? Como a gente viu na aula passada, a gente falou sobre for, como funciona, a estrutura dele e tudo mais. Hoje a gente vai falar dedicadamente sobre o while, tá? Então, o laço de repetição while, ele vai executar sempre um bloco de código, tá? Enquanto a condição dela for verdadeira, tá? Essa condição, ela é avaliada antes de cada interação do laço, ou seja, ele fez uma interação, valida se ele tá, se é verdadeiro. É verdadeiro, ele faz o laço novamente, até que a condição seja falsa. Ela é ideal para situações em que o número de repetições não é reconhecido previamente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente trabalha com o for, a gente tem o nosso início, a nossa condição e a terceira coisa que é o incremento para aquela condição um dia ser falsa. Né? Exemplo, tu começa em 0 e termina em 10. Quando ele for 11, ele para de repetir. O bloco for, né, o laço de repetição for, tu tem essa forma de trabalhar. Mas com while é um pouquinho diferente, tá? A gente tem a condição, né? Ela tem a condição ali, quando ela é verdadeira, ela continua exercendo, só que ela pode ser mais volátil, vamos dizer assim. O for, tu determina quando ele inicia e quando ele finaliza. O while, dependendo da tua condição, ele vai terminar antes ou depois, tá? Ou pode acontecer de tu colocar uma condição que sempre vai ser verdadeira e acaba tendo um loop infinito, tá? Mas eu vou entrar nesses assuntos, eu vou mostrar as estruturas para vocês. Inclusive, eu vou mostrar para vocês ali que é possível fazer esse tipo de problema, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai trabalhar com laço de repetição, tá? A síntese dele é muito básica, tá? Ele inclui uma palavra-chave, que é o que vai estar dentro da condição do while, tá? E ela vai ficar sempre entre parênteses, tá? E lembrando que o bloco de código vai ficar entre chaves, tá? E é muito importante garantir que essa condição para o laço de repetição estar sempre trabalhando, que ele chegue numa condição falsa em algum momento para evitar esses loops infinitos, tá? Vamos lá. Então, o que é um laço de repetição, tá? Voltando um pouquinho da aula passada, né? Ele vai permitir que um bloco de código seja executado N vezes, tá? Por que N? Que a gente pode determinar uma quantidade de repetições ou de forma dinâmica ele repetir até que aquela condição seja falsa, tá? Então ele vai repetir aquele bloco N vezes, tá? Tu evita também repetição de código, né? Tu deixa o programa mais eficiente, tu melhora a forma de leitura dele também, tá? Se vocês puxarem já da aula passada, vocês vão ver que tem um exemplo lá que a gente coloca vários e vários prints e scanfs ali para fazer N números ali, e com laço de repetição o código fica bem menor e mais reaproveitado, tá? Torna o programa mais legível, né, porque facilita muito a leitura, né? Vamos lá, fazer um exemplo aí para vocês aquecerem, tá?
Tentem imprimir aí um Olá Mundo 100 vezes com laço de repetição. Nesse primeiro momento, vocês podem fazer aí, tentar fazer com o laço for. Depois que vocês verem a estrutura do laço while, tentem fazer com while, tá? Lembrando que basicamente tudo que envolve laço de repetição, tu vai conseguir fazer com qualquer uma delas, tá? Mas tem determinadas situações que vai ser mais indicado utilizar um for, vai ter momentos que vai ser mais indicados você utilizar um while, e vai ter momentos mais indicados para utilizar o do while, que eu vou falar amanhã para vocês, tá? Então, ele basicamente ele automatiza ali as tarefas repetitivas do código, tá? Então, mais para frente eu vou começar a mostrar alguns exemplos que talvez fique mais fácil. Tá? Então, o laço while, tá? Ele repete o bloco de código enquanto a condição for verdadeira, que a gente já comentou antes. Essa condição, ela é uma expressão que ela vai retornar um booleano, um true ou false, 0 ou 1, tá? Então, o que é uma expressão booleana? É aquela expressão que a gente já utiliza. O número é menor que o outro, o número é menor ou igual ao outro, é maior igual, é maior, é igual, é diferente, tá? Então, essas condições que a gente utiliza também lá dentro dos if elses, lá nas condicionais, a gente também utiliza dentro do while, tá? Então, um bloco de código ele é executado somente se a condição for verdadeira. Se a condição já inicia falsa, ela nem entra dentro do bloco, tá? Essa é uma característica do while, tá? Então não confunda. Tá? E, de novo, é muito importante que vocês façam uma condição que em algum momento se torne falsa, para ela não ficar num loop infinito, tá? Então aqui a estrutura bem básica para vocês entenderem como trabalha com um exemplo de while, tá? A gente tem a palavra while, certo? Dentro de parênteses, a gente vai ter a nossa condição, que é aquilo que eu falei para vocês, é o menor igual, maior, menor, diferente, igual, enfim. Depende do contexto de vocês, tá? E dentro dos chaves, olha aqui as chaves, tá? Tudo que tiver aqui é o bloco de código que vocês vão trabalhar, tá? E dentro desse bloco de código, provavelmente vai ter alguma ação que vai fazer essa condição um dia se tornar falsa. De novo, depende do contexto, tá? Então aqui um fluxograma do laço de repetição while para vocês terem uma ideia, tá? Ela inicia, tá? E aí vai para a condição do while. Se a condição for verdadeira, ela volta para o início e faz todo aquele bloquinho de novo, tá? Se a condição é falsa, ele finaliza e já era, tá? Isso aqui é só uma forma mais ilustrativa de vocês entenderem, tá? Então, aqui um exemplo de código, tá? Bem simples, que é de um contador crescente, tá? Então, o que a gente tem aqui? Temos a nossa biblioteca básica aqui, temos a nossa função main, ó, dentro do bloco, dentro de parênteses, né? Perdão, dentro de chaves. Aí dentro do nosso bloco main, a gente tem a declaração de variável aqui do contador, que a gente iniciou ela com 1, certo? Depois a gente tem o nosso bloco while, ó. Notem que o bloco while temos uma condição aqui dentro. O que é a condição? Enquanto a variável contador for menor ou igual a 5, tá?
ele vai repetir. O que a gente vai fazer aqui dentro? Vamos só printar o número e depois a gente vai dar um contador mais mais. Lembrem que o contador mais mais vai fazer o valor que tiver em contador mais 1, tá? Então ele vai iniciar em 1, aqui. 1 é menor ou igual que 5? É menor. Então ele vai printar o número aqui e vai dar um contador mais mais. Contador que valia 1, agora vale 2. Aí ele vai subir de novo para cá. Aí contador que agora vale 2. É menor ou igual que 5? É. E aí de novo ele vai printar o número. Depois ele vai dar um contador mais mais. Contador que estava com o valor 2. Mais, ele vira 3. Aí ele vai vir aqui em cima, vai verificar se ele é menor ou igual. É menor ou igual. Vai mostrar o 3 aqui. Contador mais. Aí vira 4. 4 é menor que 5? É. Vai mostrar o 4. Mais. Vai virar 5. 5 é menor ou igual que 5? É, ele não é menor, mas ele é igual. Então, ele vai mostrar o 5. Contador mais virou 6. 6 é menor ou igual que 5? Não, é falso. Então ele pula esse while e vai printar aqui, fim do programa, e vai acabar a execução. Tá? Esse é um exemplo bem simples ali, para vocês terem uma ideia. Eu aconselho vocês a tentarem fazer o exemplo, para vocês verem na prática. Tá? Então, qual que é as 3 partes essenciais de um laço while? Tá? É a inicialização, tá? Que vai ser ali a variável de controle que recebe o valor inicial antes do laço. Depois, a condição, tá? A expressão booleana ali que determina se o laço vai continuar ou não. E a atualização, tá? Que é onde tu modifica a variável da tua condição para evitar um loop infinito, tá? Só que essa condição também tem que ser verdadeira ou falsa para evitar de fato o loop, tá? Ou, né, além de evitar o loop, também conseguir executar pelo menos uma vez ou duas ali dentro do teu laço de repetição. Tá, aqui temos um outro exemplo, né, uma soma de números, né? Mesma estrutura, temos a inclusão da nossa biblioteca, a nossa função main, declaração de variável, nota que aqui eu tenho uma variável número e uma variável soma que está inicializando em 0, porque ela é soma, eu estou somando. Então eu preciso sempre iniciar a minha soma com 0, tá? Para evitar lixo de memória. Então vamos iniciar o nosso while. Número, ó, nosso valor número, é diferente que 0, ou seja, enquanto o número for digitado for diferente de 0, ele vai ficar repetindo, tá? Então, primeira coisa que vai fazer no nosso bloco, ele vai digitar o número, né? Se tu digitar ali o 0, é para sair, caso contrário, tu vai continuar, tá? Então, scanf, %d, e comercial, número, que é a minha variável número, tá? Se eu digitar 2 aqui, ele vai fazer soma, recebe soma mais número, tá? Aí ele vai soma, vai ser 0 mais 2, aí vai virar 2, aí aqui ele vai printar o 2, vai subir, e até tu digitar o número 0. Digitou o número 0, ele vai parar, tá? E aí aqui embaixo ele vai mostrar a soma final do teu código, tá? Então vamos lá, vamos pegar esse cara aqui e vamos botar lá no CodeBlocks. Vamos botar aqui, vamos salvar.
Vamos adiantar o códigozinho aqui para ficar melhor. Tá. Vamos lá. Vamos executar. Temos um errinho aqui. O que aconteceu? Que ele pegou outro tipo de... Aqui, mesma coisa. É o tipo do caractere ali que ele não reconheceu. Tá. Executar. Então, pessoal, vou aumentar um pouquinho mais aqui o código para ficar mais visível para vocês, tá? Então, o que esse código está fazendo, tá? Vamos lá, deixa eu arrumar a indentação aqui de novo, tá? Então, a gente tem a nossa função main, temos a declaração das nossas variáveis, depois a gente tem aqui o nosso laço de repetição while, né? Temos aqui a nossa condição, quando o número for diferente de zero, tá? A gente vai executar o bloco que está aqui dentro, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai printar isso aqui em tela, aí depois ele vai dar um scanf, né? Que o scanf é o quê? Para capturar o dado digitado do usuário. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a soma, que iniciou em zero, vai atribuir nela o valor de soma mais o número digitado. Depois a gente exibe aqui o valor digitado e volta aqui para cima de novo para verificar. Depois dá o printf. Então vamos testar para ver. Deixa eu aumentar aqui também, ver se eu consigo. Ó, tá? Vou digitar aqui, ó, digite o número, vou digitar 1. Ó, ele botou aqui a soma atual é 1. Agora eu vou botar 2. A soma atual é 3. Por quê? Aqui é 0. Aí ele fez 0 mais 1. Aí ele virou 1. Aí depois ele vai fazer esse 1, que agora a soma vale 1, mais o número digitado que foi 2. Então 1 mais 2, 3. Aí se eu botar aqui 5, vai virar 8. Tá? Notem que cada vez que eu digito algum número, ó, ele repete de novo aqui esse bloco. Quando eu digitar 0, ó, ele vai mostrar na soma atual 15, porque eu digitei 0, só que ainda tinha mais 2 linhas para ele executar, tá? Então ele vai executar a soma, né? Como a gente botou 0, o valor de soma vai continuar sendo o que era antes, vai exibir, e aí quando ele bate nessa chave, ele volta aqui para cima. Aí aqui ele vai validar, ó, o número digitado foi 0, é diferente de 0? Não, porque 0 é igual, igual. Tá? Então, essa condição se torna falsa, ele pula e printa de baixo. Ó, basicamente o que fez aqui, a soma final é 15, ó, a atual é 15, a soma final, que é o último print aqui fora do while, é 15. Tá? É bem tranquilo, pessoal. Vamos voltar lá para o código. Então, seguindo. Aqui temos um outro exemplo de validação de entrada. Sei lá, temos lá na prova lá uma questão que a gente tem que validar que os números têm que ser positivos, digitado pelo usuário. No nosso caso aqui, é uma validação de entrada que os números têm que ser quando o cara digitar, ó, temos aqui o float nota, nossa variável flutuante, tá? Porque nota ela pode ser 1, pode ser 1,5, 2, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,7, enfim, ela é flutuante. Tu pode botar valores depois da vírgula, né? Então, as notas que são válidas vai estar dentro de 0 e 10. O que tiver fora de 0 e 10, ela é inválida, tá? Então aqui a gente vai dar o scanf, como é flutuante, %f, atribuímos ao valor de nota. Tá? Após atribuir o valor de nota,
a gente vai para o nosso laço de repetição. Se a nota digitada for menor que zero, ou seja, valor negativo, ou nota maior que 10, 10.1, 10.2, 11 e assim por diante, a gente tem que dizer o que para o usuário? Que o valor digitado é inválido e dizendo também ali o que ele precisa digitar, valor entre 0 e 10. Tá? Aí ele vai dar um scanf de novo aqui. Se o valor que ele digitar aqui estiver dentro desse range, ele vai se tornar falso, porque se tu digitar 1, 1 é maior que 0, tá? E 1 não é maior que 10. Mas aqui ele deu verdadeiro na primeira condição. E aí aqui a gente tem o pulo do gato, o ou. Tá? O que esse ou faz? Tá? Qualquer uma das duas condições, quando verdadeiras, ele vai entrar aqui dentro. Perdão, pessoal. Eu me atrapalhei na explicação. Vamos lá. A gente digitou 1. 1 não é menor que 0. Tá? Não é menor que 0. Então aqui se tornou falso. E 1 não é maior que 10. É falso também. Então, como ele é falso nas duas condições, ele é falso. Ele não vai entrar ali. Mas, se ele fosse verdadeiro em uma delas, aí ele ia continuar repetindo. Porque o ou tem isso. Quando uma condição é falsa e a outra verdadeira, ele vai continuar aqui dentro. Quando as duas condições são verdadeiras, ele vai continuar aqui dentro. Quando uma condição for verdadeira e outra falsa, vai continuar aqui dentro. Mas quando as duas forem falsas, ele encerra o loop. Ou seja, quando tu bota um valor negativo, menos 1, menos 1 é menor que 0. Então, por isso que é verdadeiro, ele vai pedir para te executar de novo. Tá? E aí aqui, menos 1 não é maior que 10. Mas se tu digitar 11, 11 é maior que 10. Então aqui é verdadeiro. Só que aqui o 11 não é maior que 0. Então aqui ele é falso. Notem que nesse exemplo aqui, essa nossa condição, quando uma delas for verdadeira, ele vai continuar em loop. Tá? Porque a gente está usando o nosso operador OU. Se a gente utilizasse o operador E, o E quer dizer que as duas obrigatoriamente têm que ser verdadeiras para continuar. Lembrem daquela explicação que eu falei para vocês que o E é autoritário. Todo mundo que está dentro da tua condição tem que ser verdadeiro para entrar, seja num if ou num laço de repetição. E o ou não. Se qualquer uma das duas for verdadeira, ela vai entrar. Se as duas for falsa, ninguém entra. Entendeu? Tá? Então, tenham cuidado com os operadores, tá? Cada operador tem a sua lógica específica. Nesse caso aqui, a lógica é para tu ter um range de números válidos, né? O que é número inválido? Abaixo de 0 ou acima de 10, tá? Então, tenham ciência na hora de ler a tua condição, tá? Tá? Então, os erros mais comuns ali para a gente evitar em laço de repetição são, obviamente, loops infinitos, né? Que vai ser aquela condição que nunca vai se tornar falsa. Esquecer de atualizar a variável de controle, né? Ou seja, se a gente não tivesse um scanf aqui populando sempre a nossa nota, né, e tivesse um valor fixado em nota, a gente não estaria
atribuindo um novo valor, a gente não estaria atribuindo condições diferentes, tá? Então, isso aqui é muito importante, certo? Sempre atualizar corretamente ali as variáveis para garantir a saída do loop, tá? O que é para garantir a saída do loop? É atender uma condição que seja falsa, tá? O, e é utilizar ali testes ali de prints ali para identificar quando o loop é infinito ou não, certo? Então, esse controle de ter um print aqui, por exemplo, já nos ajuda a identificar se a gente vai entrar num loop ou não, tá? Então, resumo e a conclusão do laço while, tá? O laço while ele é fundamental ali para controles de repetição de programas, tá? Assim como o for, certo? Ele executa ações enquanto condições lógicas são verdadeiras, então a gente tem uma condição que vai nos determinar se vai ou não continuar. A gente tem três partes essenciais, né? A inicialização, condição e atualização. É adequado ali para repetições com números indeterminados de interações, ou seja, tu vai inserir N vezes, então o for não vai ser recomendado para ti, porque o for ele vai ter o início e o fim, e o while não, o while ele vai determinar conforme a tua condição. E ele é um uso ali comum em interações ali para depender de entrada do usuário e tudo mais, tá? O que a gente utiliza muito quando a gente precisa de um menu, né? A gente precisa, o usuário digitou o menu, botou a letra A, B, C, vai executar determinadas coisas e aí a gente tem aquela opção S de sair, né? Então, o laço de repetição ele começa a incorporar um valor dependendo do problema, tá? O que eu tinha para passar para vocês de laço de repetição era isso, tá? Como de praxe, a gente tem uma listinha de exercício, tem apenas 3 exercícios lá para vocês fazerem, tá? O primeiro exercício ele é mais simples, o segundo exercício ele já é um pouquinho mais com uma dificuldade um pouquinho maior, tá? E o exercício 3 é o exercício com a maior complexidade, tá? Para vocês praticarem, vocês precisam praticar o laço de repetição para vocês começarem a entender. Só eu falando, só eu explicando, talvez vocês entendam na hora, mas na prática vocês têm que colocar isso no papel, colocar isso no código, tá? Então aqui esses 3 exercícios aqui, eles parecem grandes, tá? Mas é porque eles estão bem detalhados o que precisa ser feito, tá? Então façam com atenção. Qualquer dúvida pode me contatar, certo? Então eu fico à disposição de vocês. Bons estudos e até breve.